Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula: aprofundar os conhecimentos sobre os níveis e subníveis da energia de um átomo e sobre o diagrama de Linus-Pauling e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as nossas perguntas de hoje: você sabe utilizar o diagrama de Linus-Pauling? Você sabe a importância da camada de valência? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o átomo de Bohr. Então, o modelo atômico proposto por Niels Bohr sugeriu a organização da eletrosfera em órbitas. Segundo Bohr, os elétrons estão organizados em camadas ou níveis de energia e alguns elétrons mais próximos e outros mais distantes do núcleo do átomo. Então, veio lá do modelo atômico de Bohr a nossa ideia aqui de que os átomos estão distribuídos em camadas de energia. Temos alguns mais próximos e outros mais distantes e sempre organizamos esses elétrons partindo aqui mais próximo do núcleo até o lado mais distante. A distribuição eletrônica refere-se à maneira como os elétrons encontrados estão distribuídos em níveis ou camadas e subníveis de energia encontrados ao redor do núcleo do átomo, e hoje sabemos que o orbital molecular é a área mais provável de encontrar os nossos elétrons, e aí temos desenhos diferentes para cada orbital de cada um dos subníveis de energia dos nossos átomos. Os subníveis, ou camadas de energia. A eletrosfera do átomo está dividida em camadas ou níveis de energia de acordo com o número atômico do elemento. Para os elementos químicos atuais, o número de camadas ou níveis de energia é igual a 7 e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, sendo K a camada mais próxima do núcleo e Q a camada mais distante. E aí, atualmente, temos os nossos 118 elementos da tabela periódica que conseguem se distribuir nessas 7 camadas. No momento que tivermos elementos com mais número de elétrons, aqueles artificiais produzidos pelo ser humano, vamos estar aí ampliando, com certeza, os níveis aonde vão estar sendo os elétrons ocupados. Então, os subníveis de energia. Cada uma das 7 camadas ou níveis de energia são subdivididos em subníveis, que são chamados por S, P, D e F, letras minúsculas. Tanto os níveis quanto os subníveis de energia apresentam um número máximo de elétrons que foi calculado teoricamente. Os números máximos de elétrons para os níveis e subníveis correspondem, e aí temos uma tabela aqui para organizar isso aqui. Então, olha só. Nas camadas de energia ou nos níveis das letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q, temos o número máximo de elétrons. Então, na camada K, que é aquela mais próxima do núcleo, nós podemos ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8, na M, 18, na N, 32, na O, 32, na P, 18 e na Q, 8, certo? E os subníveis? Então, no S cabem 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Então, aqui na camada K, nós temos só o subnível S, por isso temos no máximo 2 elétrons. Na camada L, a gente vai ter o subnível S e o subnível P. Olha, 6, 7, 8, que dá o número máximo. Então, 18, 32, 18 e 8 é a soma aí de quantos subníveis eu tenho em cada um dos níveis de energia, considerando aí o máximo de elétrons que eu posso ter nessas regiões. E aí a gente tem o diagrama de Linus-Pauling, que organiza em ordem de energia essa distribuição eletrônica. Então, a gente tem aqui as nossas camadas, que vão de 1 a 7, das nossas letras K até Q, e representamos aqui, então, 1, S2, significa camada 1, subnível S, 2 elétrons. Na sequência, camada 2, subnível S, 2 elétrons. Depois temos lá, camada 2, subnível P, 6 elétrons. Seguindo sempre o desenho aqui, a sequência da diagonal, para fazer a distribuição eletrônica. Notem que ele vai lá, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 novamente. Então, ele não segue uma ordem numérica tradicional, ele segue a distribuição em relação à energia dessas subcamadas, por isso os números não acompanham aí a ordem natural que usamos para escrever os números, certo? Quando você tem que montar o diagrama de Linus-Pauling, a dica é a seguinte: você vai lá e escreve os números de 1 a 7, de 1 a 7, de 1 a 7, de 1 a 7. Ok, não vamos utilizar aqui 6, F, 14, não temos ainda esse nível.
mas você pode escrever todos eles ali até o 7 e aí depois você vai preenchendo S, P, D e F. O que você tem que lembrar é que S2, P6, D10 e F14. Depois, vai traçando as diagonais. Quando você precisar fazer o diagrama de Linus Pauling, ele não vai estar lá na sua prova do Enem, nem na prova do vestibular. Você precisa saber montar esse diagrama para fazer a distribuição eletrônica. Então, é muito importante você conhecer essa estrutura aqui do diagrama. E aí, quando você for desenhar, faça bem direitinho, um embaixo do outro, com espaçamento, e preste atenção para que as diagonais saiam na sequência certa e você não pule aí nenhuma camada quando estiver desenhando o seu diagrama, certo? E aí a ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem da sequência das diagonais. E aí se você escreve eles assim na sequência, vai estar lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim por diante, ordem crescente de energia dos subníveis. Então, menos energéticos, mais energéticos lá no final. E aí, para utilizar o diagrama de Linus Pauling, para você fazer a distribuição eletrônica, tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, o número atômico, certo, do seu elemento, se ele é um elemento neutro, ele vai ter o número atômico, representa a quantidade de prótons, e se ele é átomo neutro, também vai ser a quantidade de elétrons. Se eu tenho um íon, aí vai ter diferença entre a quantidade de prótons e de elétrons. Aí eu tenho que prestar atenção se o meu íon é positivo ou negativo, se ele perdeu ou se ele ganhou elétrons, certo? Se o sinal está positivo, significa que ele perdeu elétrons. Se o sinal está negativo, significa que ele ganhou mais elétrons, certo? Então, você vai realizar a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling na ordem energética, isto é, seguindo a ordem dada pelas setas para o átomo do elemento no estado fundamental. Retire ou adicione a quantidade de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou a partir do subnível e do nível mais externo do átomo no estado fundamental. Então, quando ele é um íon, se ele ganhou ou se ele perdeu elétrons, ele ganhou ou perdeu lá no último subnível quando você fez a distribuição, e não no primeiro, certo? E a última camada de distribuição eletrônica de um átomo, que fica mais distante do núcleo, a gente chama de camada de valência. Os elétrons da camada de valência são os que participam das ligações químicas. De acordo com a teoria do octeto, a camada de valência precisa de 8 elétrons para estar estabilizada. Então, quando os nossos átomos se juntam para fazer uma substância, eles estão espelhando a camada de valência dos gases nobres, que são os elementos estáveis da tabela periódica, com 8 elétrons na camada de valência. O diagrama de Pauling segue a ordem crescente de energia e a última camada obtida na distribuição eletrônica é a camada de valência. E temos, além da camada de valência, o subnível mais energético. O subnível mais energético é o último a ser preenchido. E atenção, nem sempre o subnível mais energético está na camada de valência. Às vezes é a mesma coisa e às vezes não, depende do átomo que você está trabalhando. Então, olha só, aqui a gente tem uma distribuição eletrônica e ela termina lá, 4s2, 3d3. Então, o maior número de camada é a camada 4. Então, a camada de valência é a 4s2, camada 4. E o último subnível que apareceu ali é o D. Então, na camada 3, o subnível D tem 3 elétrons, é o subnível mais energético para esse nosso elemento aqui. Já no cálcio, aqui embaixo, que é um íon positivo, o que a gente tem a distribuição dele lá? Termina em 3s2, 3p6. Então, 3s2, 3p6 é a camada de valência, certo? E o subnível mais energético, nesse caso, está dentro da camada de valência e é o 3p6. Veja a diferença, a camada de valência é a última camada preenchida e o subnível mais energético é o último nível que foi distribuído aí os elétrons. Agora temos um exercício resolvido. Veja bem, faça a distribuição eletrônica do ferro, que o número atômico é 26, e indique a camada de valência e o subnível mais energético. Como ele está falando do ferro, átomo neutro, se tem 26 de número atômico, tem 26 prótons, vai ter 26 elétrons. E aí eu vou lá fazer a minha distribuição dentro do desenho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Certo? Então, fazendo a soma dos números que estão aqui elevados, a gente tem 26, certo?
A camada de valência é 4s2, então a última camada preenchida, e o subnível mais energético é o 3d6, que é o último que aparece na sequência quando você usa o diagrama do Linus Pauling, certo? Agora vamos fazer a atividade 1, olha só. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, que é o N3. Qual é o número atômico desse elemento? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. O terceiro nível energético é o M. Então, basta realizar a distribuição eletrônica seguindo a ordem dada pelas setas até que hajam 14 elétrons nesse subnível. Então, você começa lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, somando aqui 2, 6 e 6, nós temos os 14 elétrons no terceiro nível, que é o nível M. Somando todos os elétrons que foram distribuídos, temos um total de 26, e esse é o número atômico do elemento, certo? Vamos para a atividade 2 agora? O fenômeno da supercondução da eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico, com a constatação de Bednor e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação das cerâmicas supercondutoras é o ítrio, e aqui a gente tem a distribuição eletrônica dele. Qual é o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber qual é o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos. Então, pela distribuição eletrônica mostrada no enunciado, está seguindo as diagonais do diagrama, 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. Vemos que os elétrons foram distribuídos até a camada 5, aqui o nosso 5s2. Visto que essa distribuição já está na ordem energética crescente, pois está seguindo o diagrama do Linus Pauling, o subnível mais energético é o 4D, que possui um elétron, e é o último que aparece aqui, o 4D1, correto? Agora temos a atividade 3. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M é... Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o nível M é o terceiro. Então, se olharmos nesse nível, temos que os orbitais 3s e 3p estão preenchidos com elétrons, restando 5 vazios no subnível 3d. Então, a gente tem lá 3s2, temos 2 aqui, o 3p cabe em 6, mas temos 5, e o 3d está todo vazio, então. Vamos para a atividade 4? Os três elementos X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. De acordo com tais estruturas, classifica os elementos em gás nobre, elemento de transição e elemento representativo e justifique a sua resposta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o elemento ali chamado de X termina com a distribuição eletrônica no subnível D, então é um elemento de transição. Já o Y apresenta 8 elétrons na última camada, então ele é um gás nobre. E o Z, como é um elemento que termina a distribuição eletrônica no subnível P, então é um elemento representativo. Consultando a tabela periódica, fazendo a soma ali dos elétrons todos da distribuição, os nossos elementos respectivamente são o manganês, o argônio e o selênio. Vamos pensar um pouquinho na aula de hoje. Temos uma reportagem que fala sobre a mágica dos fogos de artifício e você pode acessar ela por completo através do QR Code. Os fogos de artifício são feitos de substâncias químicas, cujos átomos acumulam energia quando os elétrons se movimentam. Quando a substância é aquecida, é como se explodíssemos um combustível presente nesses fogos e a energia liberada desloca o elétron para o nível energético, para outro nível energético. Mas você já deve ter visto os fogos de artifício de várias cores, não é mesmo? Isso acontece porque a substância usada nesses fogos possui elementos químicos específicos, que emitem determinadas cores quando seus elétrons voltam ao estado inicial. Veja alguns exemplos de substâncias que determinam as cores dos fogos de artifício. O cloreto de sódio é o amarelo, os sais de cobre fica azul, os sais de cálcio ficam laranja e assim por diante. Acessando a reportagem, você pode ver toda a lista dos elementos que estão envolvidos com as cores dos fogos de artifícios. Na aula de hoje, aprofundamos os conhecimentos sobre os níveis e subníveis de energia, utilizamos aí o diagrama de Linus Pauling para distribuição e fizemos várias atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!